Olha aí que linda a neve. Eu tô fechando 7 anos de Canadá e também tô chegando na hora de falar adeus Canadá, porque eu perdi para tudo isso. Isso aqui é muito frio e foi mais forte do que eu. E foi mais forte do que a minha vontade de viver num país gelado, mesmo sabendo que o país tem seus benefícios, suas qualidades. Mas pra mim isso aqui não ajudou. Eu acho que é assim o principal fator de eu estar querendo ir embora. Mas 7 anos da minha vida e um frio todo ano, chegando um frio extremo, e chega novembro, começa a ficar frio. E a gente já tá quase em abril e tá frio, tá com neve na rua, tá tudo... As ruas estão tudo cheio de buraco por causa da neve. Dizem que é a neve, mas tem outras coisas como corrupção, desvio de dinheiro. Tem cada buraco que aparece. Se eu encontrar buraco no caminho do vídeo, eu vou mostrar pra você. Mas, infelizmente, eu não me adaptei ao Canadá. Eu não me adaptei ao Quebec. Eu sei que Vancouver talvez seja uma realidade diferente. Porém, o aluguel em Vancouver é muito pior que em Montreal. Toronto também é bem mais caro de morar em Toronto. Então eu pensei, cara, se eu posso ir para um outro lugar e pagar, mesmo que eu pague caro, mas que eu tenha uma temperatura decente na maioria do tempo do ano, por que eu vou ficar aqui sofrendo? E não é só eu, sabe? Eu vejo que as pessoas, elas entram num ciclo da natureza de... Chegou o verão, as pessoas estão todas animadas, assim, de tipo... Nossa, o sol lá fora, eu vou pro parque, eu vou me divertir. Aí começa a vir o inverno. Tem muita gente que entra numa depressão. E a maioria dessas pessoas, elas não fazem nada pra mudar. Elas aceitam, é o inverno, é o que eu tenho, é a minha vida. Alguns imigrantes, eles acham que só o Canadá que existe como opção de imigração. Então eles toleram, porque eles sabem que a vida aqui é muito boa comparado com o que a gente tinha antes. Por exemplo, usando a minha vida de exemplo, né? Eu sei que tem gente que tinha vida melhor. Então elas preferem voltar para o Brasil ou para o país que elas vieram, porque elas sabem que lá era melhor. Então vai de cada um, vai dos valores de cada um, sobre o que você tolera, o que você precisa para ser feliz. No meu caso, a temperatura é um dos principais fatores. E viver com esse frio aqui, cara, não, isso aqui não é pra mim, não. Eu já tô com a mão congelando só de gravar o vídeo. E a gente tá quase em abril, isso é inacreditável. Ó, começou a chegar os buracos. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. E a gente paga muito imposto aqui, a gente acha, mano, não, eu pago imposto, mas ele volta. Mas olha só, olha quantos buracos na rua. Isso aqui a gente só tá 4 minutos de vídeo, eu já achei tanto buraco aqui. Então, outros pontos que fizeram eu ir embora é que eu pago muito imposto. Eu tive quase 150 mil de rendimento com tecnologia, quase metade foi pro governo. Aí tu pensa, pô, cara, eu quero usar o serviço público de saúde. Aí tu fica na fila. Tem gente que vai pra fila de emergência, fica horas e horas. Tem gente perdendo vidas aí porque fica na fila de emergência. Ok, você não vai morrer, mas eu não acho justo, sabe? Eu conheço idosos aqui, canadenses, que pagaram imposto a vida toda. E eles estão precisando de médico agora. Eles precisam de cirurgia. Eles têm que esperar meses.
estão com uma dor no joelho, não conseguem caminhar, cara. E aí tem que ficar esperando filas gigantes de cirurgia. Pra mim é inacreditável, porque a gente paga muito dinheiro em imposto. É imposto em tudo, cara. E a gente não vê o retorno desse imposto. E então, são vários fatores. Eu poderia criar um vídeo de 2, 3 horas aqui só reclamando do Canadá. Mas também, se você acha que frio é legal, se você toleraria ficar nessa vida aí, que isso aqui é outra coisa, ó. Isso aqui é muito fácil de eu resbalar. Então eu vou evitar caminhar nisso aqui, porque não, sem chance de eu prefiro ir pela rua, que é mais perigoso, porque tem um carro vindo, do que passar nesse gelo. A chance de eu cair com esse gelo é muito, muito alta. E eu já caí tombo por causa disso. Mas, voltando, se você toleraria viver nisso tudo, o Canadá é muito bom. Se você tem planos de ter filhos, criar família, o Canadá é muito bom. Eu, como não tenho planos de ter filhos, eu sei que eu pago um imposto alto para bancar o sistema que vai ajudar a criança a crescer e tal. Mas meu plano não é ter filhos, o meu plano é construir algo com tecnologia para o mundo, contribuir. E aí tu pensa que, pô, eu vou ficar aqui contribuindo, sofrendo, porque eu entrei em depressão mais de uma vez por causa do inverno. Hoje eu tô muito melhor, eu acredito que eu venci a depressão. Eu não tô mais sofrendo. Eu tô com energia, tô fazendo vídeo por isso também. Mas teve momentos aí que eu não queria nem sair de casa, porque era muito frio, ficava só em casa trancado, esperando o inverno passar. E aí são 3 meses de inverno, mais uns 2 meses aí nas trocas de estações que fazem o inverno se prolongar. Então, não, isso aqui não deu pra mim. Já falei demais de frio também, né? Você já entendeu que eu perdi pro frio. Outras coisas que eu não gostei aqui no Canadá é que, cara, as pessoas parecem que elas vivem numa tolerância, sabe? Eu moro num prédio que no início era legal, eu acho que eu até fiz vídeo mostrando. Pô, olha só, tem o sauna, tem o spa, tem jacuzzi, eu tenho tudo legal. E aí tá toda hora quebrado, cara. É inacreditável, tipo, a gente paga um condomínio muito alto pra tá tudo quebrado. E aí ninguém se organiza pra ir contra o sindicato, e o sindicato do prédio, né? A gestão. E aí os caras reclamam e tipo, eu não posso fazer nada, porque eu alugo. Eu disse que eu pago o condomínio, mas sim, reflete no meu aluguel. Eu pago caro no aluguel se essas partes do prédio não funcionarem, porque eu moro num lugar pequeno. Mas o benefício de morar nesse lugar pequeno e pagar caro é que eu teria sauna, teria jacuzzi e tal, mas nunca funciona. E aí, os caras que são donos, eles são passivos, eles não fazem nada pra mudar, eles aceitam, é a vida. E eu acho que o canadense tem muito disso, cara. O canadense, ele aceita muito as coisas. Tá, não tá funcionando, ok, deixa eu olhar a parte boa do Canadá. E aí quase fui atropelado aqui. Então ele olha assim, tipo, não, tá legal, tolera. E aí fica tolerando, cara. E aí chega um ponto que, pô, tá tudo errado, tá tudo estragado, ninguém fez nada. Outro exemplo de morar lá no prédio. Pegou fogo no vizinho da frente, quando eu entrei, primeiro dia. Aí, como tava com fogo dentro do apartamento, acionou o sistema de incêndio e molhou
tudo. Molhou todo o apartamento, encheu de água. Começou a passar água para os apartamentos do lado. E escorreu água pro corredor. E entrou no meu. Então, entrou pela porta um pouquinho. Foi bem pouco mesmo, tipo, só na entrada, assim. E aí, o condomínio, o mesmo condomínio que não conserta as coisas, eles vieram no meu apartamento fazer uma vistoria, encontraram umidade na entrada, e aí eles queriam trocar todo o piso do apartamento, porque a entradinha molhou. E o dono do apartamento, ele começou a falar... Isso talvez é uma parte boa também. É a parte ruim, mas tem a parte boa nessa história. Aí o dono do apartamento, ele veio querer me tirar do meu apartamento pra trocar todo o piso, sendo que eu falei pra ele, cara, quando eu entrei aqui, eu encontrei ali uma peça reserva de piso. Por que tu só não troca a entrada usando a peça de piso que tu tem? Mas não, o dono não quis. E eu imagino que ele não quis por quê? Porque ele tem que gastar... no caso, ele queria que eu gastasse com o meu seguro. A gente paga seguro aqui para apartamento, para aluguel. Então ele achou que eu teria que pagar tudo, porque eu sou assegurado. Então ele achou que ele não pagaria nada, então ele bateu o pé e falou, não, vamos trocar tudo. Ele foi meio que rigoroso e eu bati o pé. Eu não tive essa passividade que eu falei de aceitar tudo e tolerar. Eu comecei a falar com ele, cara, não, eu tô lendo a lei aqui. A lei me diz que se é pra fazer essa reforma que tu quer, tu tem que me dar um aviso de tantos meses. Você tem que pagar toda a minha estadia quando eu sair do apartamento. Você tem que pagar isso e aquilo. Transporte dos móveis você tem que pagar. E quando eu bati o pé e mostrei pra ele, cara, não é bem assim. A lei aqui tá dizendo outra coisa. E ele também quis bater de frente comigo. Eu fui no sindicato geral de condomínios e falei, qual que é a minha lei? Qual que é os meus direitos? E aí eu vi que eu tava certo. Bati de frente e aí o dono deixou assim, não quis trocar. Ele não quis gastar, porque quando ele viu que era dele a responsabilidade, aí ele entrou na passividade. De tipo, não, deixa assim, quando entrar um novo morador eu vou trocar. Foi uma história assim que resume muito o que eu vejo, o que acontece aqui. Tipo, o que mais tem hoje é gente usando drogas no metrô. E tá tudo bem, cara. Ninguém faz nada. A gente gasta dinheiro com um monte de coisa assim que na minha opinião é desnecessária. Ou que é nice to have, que não é prioridade. Em vez de cuidar de tipo, faz programas aí, investe em programas para as pessoas pararem de se drogar. Eles estão cortando hoje o budget para isso. Mas tem muita coisa assim que, eu não acho que é certo. Junto com esse frio, junto com o resto, não é pra mim isso aqui, cara. Aí, pra onde eu posso ir? Tem muita gente que falou assim, né, nessa trajetória minha aqui. Tá ruim? Volta pro Brasil. Se não tá feliz aqui, volta pro Brasil. Essa é a mentalidade de alguns brasileiros. Em vez do brasileiro que tá infeliz aqui, esse brasileiro, em muitos casos, ele tá muito infeliz, ele tá em depressão, ele tá sozinho. Eu encontrei muito brasileiro depressivo, bebendo todo dia, usando droga, porque não tá feliz. Em vez desse brasileiro pensar, pra onde que eu posso ir que seja melhor que aqui? Não, ele pensa, não, tudo que eu posso atingir na minha vida é o Canadá, não tem outro lugar melhor pra eu ir. Então esse brasileiro fica sofrendo porque ele acha que ele vai sofrer mais se ele voltar pro Brasil. E ele não tem a ideia de que tem outras portas no mundo. E se você se torna canadense, que é
o caminho da maioria dos imigrantes que vêm pro Canadá, pô, você é brasileiro canadense, você escolhe em vários lugares do mundo para onde ir. Mas as pessoas, como elas estão num nível baixo de energia, e eu já tive lá, eu sei como que é, e esse nível baixo beira estado depressivo, que eu também tive, e que eu não quero voltar nunca mais. Eu vejo que quando a gente tá nesse lugar, a gente não tem criatividade, a gente não tem uma visão de, pô, minha vida pode melhorar se eu fazer tal ação. A gente fica numa bola de neve de negatividade que a gente não muda. Mas felizmente eu saí disso. Eu percebi que, cara, com o perfil que eu vim pro Canadá, eu também conseguiria ir para os Estados Unidos. Eu também conseguiria ir para outros lugares que tem sol. Por que eu vou ficar aqui? Então eu fui atrás de um programa de Green Card nos Estados Unidos. Apliquei, faz 3 anos que eu tava esperando. E finalmente saiu esse Green Card. Então agora eu tô no processo de mudança. Agora eu tenho que achar onde que eu vou. Tenho que achar um trabalho. Porque chegar lá sem trabalho é meio que assustador. Mas pra mim assustador, ainda mais assustador, é ficar vivendo num lugar que eu não tô feliz, que eu tô sofrendo, que eu não consigo sair na rua sem botar um casaco, que 6 meses do ano eu tô infeliz por causa disso. Então, finalmente saiu o meu Green Card. Eu não sei se esse vídeo aqui vai render, porque eu parei de fazer YouTube, mas talvez seja um vídeo de despedida mesmo. Então eu vou postar para ver se vai render alguma coisa. Se você estiver vendo até aqui e quiser me ajudar comentando aí no vídeo para fazer com que ele reviva o canal, para ver se dá um pouco de motivação de gastar tempo em canal do YouTube. Porque outra coisa que colaborou com a minha depressão foi que eu fazia vídeo no Canadá toda semana. Eu fazia vídeo querendo ajudar, querendo mostrar para os brasileiros, olha, tem a opção de imigrar para o Canadá. Se você quer imigrar, faz isso, isso e isso. Teve gente que saiu do Brasil, veio para Montreal, me encontrou, a gente foi no bar. Então funcionou a forma que eu passava. Eu não cobrava nada das pessoas para fazer isso. Teve umas mentorias que eu fiz ali que eu cobrava minimamente, mas não era o meu foco. Eu foquei muito na minha carreira e foquei muito em querer retribuir toda a ajuda que eu recebi do universo para vir para cá. E aí o que eu ganhei de volta foi haters, gente com comentário ruim, gente que, cara, por que você só abre a boca para criticar? Você nunca vem e comenta para elogiar, sabe? A internet tá cheio disso. Então, pô, a vida já tava difícil e chata. Aí tu tá tentando ajudar e as pessoas vêm e aí elas começam a te botar pra baixo. Aí eu larguei o canal, faz tantos anos aí que eu não posto vídeo. Então se você quer ajudar, quer ser a pessoa que elogia, eu convido você a deixar um comentário. Se eu ver que esse canal aqui ainda tem algum futuro de tipo, se a minha energia vale a pena em ser usada para ajudar brasileiros que têm vontade de morar fora, eu talvez continue criando vídeos sem compromisso. A situação atual do mercado tá diferente de quando eu cheguei aqui, então se eu não focar na minha vida, na minha energia, se eu não focar em estar no meu melhor, assim, de tipo, pô, a minha energia tá sobrando quando eu chegar numa entrevista de emprego. Se eu não focar nisso, eu não vou conseguir emprego, porque o mercado tá disputadíssimo. Então eu tenho que ser muito inteligente com o jeito que eu gerencio a minha energia, meu tempo, minhas prioridades. Mas eu tenho aquela vontade de ajudar, de ver pessoas também conquistando o que eu conquistei, porque
O que adianta você conquistar e ver na tua volta as pessoas infelizes? Então é isso. Se você acha que tem chance desse canal ser ressuscitado, comenta aí. Eu vou talvez criar um vídeo aí quando eu chegar nos Estados Unidos. Mas tem muita coisa para acontecer aí nos próximos dias e meses. Eu preciso vender tudo. Eu tive que convencer minha esposa canadense a deixar esse país, que é o país dela, e ir comigo para um país que hoje não está tão amigável entre canadense e americano. Mas foi muita coisa aí, talvez venha as histórias nos próximos vídeos. Era isso, 21 minutos quase, e tô feliz em dar um report de o que aconteceu aí nesses últimos 7 anos da minha vida e dar um pouquinho aí de spoiler sobre o que tá para acontecer nos próximos meses. Era isso, valeu, até a próxima.